Meus queridos, boa noite. Hoje, 16 de 4 de 2020. Estamos aqui para mais uma transmissão nesse tempo de atividades excepcionais e nós estamos aqui trazendo uma palavra e mantendo esse contato com você. Desde já agradeço a sua audiência e convido você a ficar até o final dessa transmissão. Não iremos demorar muito como de costume, apenas o suficiente para transmitir a mensagem de Deus ao seu coração. Eu saúdo esse povo querido da Igreja Presbiteriana de Caicó, esse povo da Igreja Presbiteriana do Brasil e todos os crentes que neste momento estão ligados por este canal ou que venham assistir posteriormente. O meu muito obrigado. Nós vamos fazer uma oração e em seguida já entraremos direto no nosso tema de hoje: como agir em tempo de crises. Hoje esse é o tema dessa noite. Vamos fazer uma oração. Eterno Deus, obrigado por esta oportunidade que temos de parar um pouco para ouvir a Tua voz. Que em tudo sejamos agraciados pela Tua presença e o Teu poder. Faça-nos, ó Pai, cada vez mais tementes e compromissados com o Senhor, e que em tudo o Teu nome seja engrandecido, assim na terra como no céu. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto de hoje que eu escolhi está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Nós vamos fazer uma exposição, uma aplicação dessa palavra do versículo 1 ao versículo 8. Mas eu vou ler inicialmente apenas os versículos 1 ao 3. Vou fazer essa leitura e você pode acompanhar do jeito que você está aí nos assistindo. E assim diz o texto no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Queridos, em tempos de crise somos pautados a pensar somente naquilo que estamos vivenciando, que se constitui como a crise do momento. Então logo cedo você vai ouvir notícias sobre o problema e durante todo o dia será pautado a não pensar em outra coisa que não seja a crise que você está vivenciando. No tempo do profeta Isaías não foi diferente. No ano da morte do rei Uzias não se falava em outra coisa e não se pensava em outra coisa. Todas as pessoas lamentavam e choravam porque aquele rei tinha morrido e Israel, que tinha experimentado uma prosperidade, agora as coisas não seriam mais como antes. Então, dessa forma, eles não conseguiam romper a barreira daquela temática e por isso não conseguia seguir na sua normalidade. E nessa noite eu quero, diante desse contexto de crise, mostrar para você que nós podemos ir além. Nós podemos romper a pauta do dia e elevar a nossa visão a outras coisas que são mais importantes, mantendo a normalidade e a confiança de que tudo vai acabar bem. Afinal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Observem que, enquanto todos só olhavam para o rei morto, enquanto todos só pensavam na sua morte, Isaías diz que neste ano que morreu o rei Uzias, ele conseguiu ver o Senhor assentado sobre um sublime trono. Em vez de ele estar olhando para o trono do rei morto, ele consegue enxergar o trono do rei vivo. A sua visão extrapola o cotidiano e daquilo que pensava todas as pessoas,
para enxergar algo mais excelente. Que nesse momento de crise venhamos a parar de ficar apenas enxergando toda esta calamidade e possamos enxergar algo muito maior. Em vez de enxergar apenas as mortes, que possamos enxergar também a vida, que possamos enxergar Deus reinando de forma soberana sobre todas as coisas e sobre todos os povos, que possamos fugir da nossa mente carnal e parar de imaginar apenas o pior e enxergar a grandeza do melhor, daquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, nesse tempo sombrio do profeta Isaías, de morte e de tristeza, ele enxerga o Senhor soberano, sentado no trono, rodeados de anjos, que clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Que possamos primeiramente enxergar o Senhor, que possamos não perder a visão dele, em vez de estar olhando apenas para as doenças, que possamos enxergar aquele que cura, aquele que sara. Olhe para o Senhor, tire seus olhos da mortandade e enxergue aquele que é o dono da vida, o Senhor de todo o universo. Mas também precisamos alargar a nossa visão e não apenas enxergar o Senhor, mas também enxergar a nós mesmos. Os versículos que vão do versículo 5 em diante, o texto diz: Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías agora, depois de olhar para a grandeza de Deus, olha para a sua vida e vê as suas fraquezas e o seu pecado. É também hora, no tempo de crise, de enxergar o pecado que existe em nós. As pessoas pensavam que poderiam continuar a sua vida de ganância e Deus não faria nada. Presenciei nesses últimos tempos as lojas abrindo aos domingos, concorrendo com o culto do Senhor. Vi nesses últimos tempos lojas abrindo de 10 horas da noite e emendando com outro dia sem parar, e as pessoas saindo com seus troféus sobre os ombros, como se tivessem encontrado a melhor coisa da vida. É claro que Deus não ia calar. É claro que Deus ia tomar providência. Quando trocamos o dia do Senhor pelos desejos dos nossos próprios corações, quando achamos que o comércio vai atender todas as nossas necessidades, e eles sempre de prontidão abertos para atender os nossos anseios, esquecemos que só Deus pode preencher o vazio desse coração. Deus ia tomar providências. Essas lojas que estavam abrindo no domingo, hoje estão fechadas. Essas lojas que abriam de 10 horas da noite até romper o outro dia, hoje não fazem mais isso. E no final, quando olhamos para nós mesmos, vamos reconhecer a ganância do nosso coração atrás de saciar um desejo que só Deus pode fazer. E aí está tudo parado. E nós precisamos aprender com isso. E para isso, precisamos olhar para nós mesmos e perguntar: onde erramos? Isaías está dizendo: eu estou perecendo, eu habito no meio de pessoas de lábios impuros, e eu também sou. E quando assumimos a nossa parte nesse pecado, com certeza grandes mudanças vai acontecer. Primeiramente, Isaías olhou para cima e viu o Senhor assentado no seu sublime trono. Depois ele olha para dentro de si e enxerga o seu pecado. Mas ainda nós precisamos dar um terceiro passo, a olhar para o nosso lado. E no versículo 8 diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim.
Isaías agora olha para o lado e enxerga e vê as necessidades à sua volta. Esse é um passo importante, enxergar as necessidades. As crises nos levam a se tornar egoístas. Quantos vocês não viram pessoas comprando todas as máscaras nas farmácias como se no mundo só existisse ele? Isso é egoísmo. Quando em tempo de crises não olhamos para o nosso próximo, alimentamos o nosso coração de egoísmo. Por isso, quando nós temos uma visão de Deus e do pecado que existe em nós, isso produz uma libertação de perceber o outro à nossa volta. E quando Isaías percebe o outro, ele é movido a fazer alguma coisa para ajudá-lo. E o Senhor, quando pergunta quem enviarei, prontamente ele disse: envia-me a mim. Então, meus queridos, nessa noite, como reagir em tempo de crise? Como eu posso enxergar além do que os outros enxergam? Enquanto os outros conseguem ver apenas a crise e o desespero e a morte, nós podemos ir além, olhar para cima e enxergar o Senhor Deus, soberano e todo-poderoso, que é dono de todo o céu e de toda a terra e tem todo o poder. Podemos também enxergar o nosso coração pecaminoso, cheio de egoísmo, um coração que só pensa em nós mesmos, incapaz de perceber que existe o outro. Somos capazes de armazenar todo o alimento de um supermercado só para nós, sem perceber que os outros precisam também. Aliás, hoje mesmo, em Goiás, uma lei proíbe que as pessoas levem mais do que o suficiente. Será que precisa uma lei para isso? Será que é preciso uma lei para não enxergarmos a necessidade de quem está à nossa volta? Isso só é explicado pelo pecado que existe em nosso coração. E por fim, terminando já esta meditação, quando enxergamos essa necessidade do outro, faremos alguma coisa para ajudá-los. E você pode fazer isso de muitas formas, inclusive não sendo egoísta, não pensando só em você mesmo. Se você não está pronto ainda para ajudar diretamente, faça isso indiretamente. Não é só você que precisa de álcool gel, não é só você que precisa de alimento, não é só você que precisa de máscara, não é só você que precisa de prevenção. Há à sua volta uma grande multidão de pessoas que precisa das mesmas coisas. Que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração e que tudo isso que estamos passando possa nos fazer melhor, voltar-se mais para o Senhor, olhar mais para os nossos pecados e ajudar mais o nosso próximo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em todos os seus caminhos. Meus amados, assim terminamos nossa meditação dessa noite. Eu quero agradecer aí a audiência carinhosa dos meus irmãos de carne, irmãos da igreja, amigos queridos, pessoas de todos os cantos que pararam para ouvir essa mensagem. Que Deus possa abençoá-los ricamente. E convido você para domingo às 18h30 ter mais um encontro comigo. Eu estarei trazendo mais uma palavra para o seu coração. Então vamos nos manter juntos nesse momento, atendendo o chamado de Deus e a obediência na sua palavra. Que Deus te abençoe e lhe dê uma noite muito especial. Esse é o meu desejo. Fique com Deus.